Esse é o Agenda Econômica. Nós estamos aqui conversando sobre energia e desenvolvimento a partir do exame da matriz energética brasileira. Nosso convidado é o senador Delcídio do Amaral, do PT, do Mato Grosso do Sul. Ele que foi engenheiro-chefe na construção da hidrelétrica de Tucuruí, foi diretor da Petrobras e também ministro das Minas e Energia. E participa do programa o jornalista Floriano Filho. Como a gente já havia anunciado, vamos entrar num tema... Aliás, acho que todo o programa é polêmico. É polêmico, é muito... Isso é bom, né? É polêmico. Porque existe aí um canto de sereia, às vezes, né? Como se apenas nós fôssemos Sugismundos, né? Isso. Mas como o Brasil fez também uma Rio+20, que é importante, a agenda ambiental, o Brasil está saindo até na frente com iniciativas de energia renovável, haja vista a biomassa, que o Brasil pode expandir muito mais. Tem a questão do carvão, que parece ser um patinho feio aí. Eu gostaria que o senhor entrasse, porque a China entra com 60 mil megawatts a carvão, né? Tá cada vez. E ela diz assim, pô, só agora que nós estamos crescendo e que nós não podemos crescer, que os que já cresceram não querem deixar que nós cresçamos. Mas existem desenvolvimentos tecnológicos também para que o carvão não seja tão impactante, negativamente falando, na natureza. Como é que o senhor está examinando isso? Eu sempre... nós trabalhamos muito nessa questão do carvão. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar na construção de uma usina termoelétrica a carvão em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul. Então eu acompanhei muito essa questão da produção dessas usinas usando o carvão, e nós temos uma riqueza muito grande, especialmente na região sul nós temos uma riqueza muito grande. Nós temos um carvão, dependendo da região, mas nós temos um carvão que tem um teor de enxofre maior, né? Tem um poder calorífico menor, mas de qualquer maneira é uma riqueza, né? Tem, por exemplo, carvão que vai alimentar usinas termoelétricas agora, que estão recém-instaladas, que é o carvão colombiano, que é um carvão com um teor de enxofre menor, poder calorífico maior, exatamente o contrário do nosso. Claro que com impactos ambientais menores, mas nós temos uma riqueza que é o carvão. Algumas minas de carvão nossas são a céu aberto, portanto, o custo de extração é muito baixo, é pequeno. Não é mina em caverna, que é muito mais complexa de você operar, a logística é muito mais complicada. E perigoso também. E perigoso Já também. houve muitos desabamentos. Muitos desabamentos, acidentes, explosões. Né? O carvão mineral, eu acho que é uma riqueza que nós precisamos usar também. Né? Dentro desse conceito que as grandes usinas hidrelétricas têm restrições ambientais, então a termoeletricidade ela tem que ser incorporada sem se ter vergonha de se incorporar definitivamente a geração termoelétrica na base do suprimento de energia do país. Agora, senador, por outro lado, aliás, acrescentando aqui o Beto falou, ele mencionou o exemplo da China, eu acrescentaria até o exemplo dos Estados Unidos, que produz mais da metade da sua eletricidade com carvão mineral, e até desenvolveram uma tecnologia lá que eles chamam de carvão limpo. Clean coal, né? O clean coal, Por outro lado, essa questão do carvão é interessante, porque o senhor mencionou bem, no sul aqui do Brasil se concentram as grandes jazidas e a utilização lá é maior por essa proximidade, por essa facilidade que o senhor abordou, mas o Brasil tem uma riqueza energética tão grande, que é o que a gente estava debatendo no primeiro bloco, e eu citaria um outro exemplo, que foi essa descoberta gigantesca feita no Maranhão, que sem todas as pesquisas realizadas ainda, já se aponta que são reservas que dão mais da metade de todas as reservas da Bolívia, que por sinal é uma das maiores reservas do mundo. Ou seja, eu volto a insistir naquela pergunta que eu fiz no bloco anterior. Não seria interessante o Brasil estabelecer uma lista de prioridades por por fonte energética nessa formulação da matriz, levando em consideração alguns critérios
Um deles seria, por exemplo, a não emissão de partículas, vamos dizer, porque a gente sabe que o carvão tem a emissão de partículas, não é só a questão do CO2, né? Que, aliás, a questão do CO2 também é mal explicada no mundo inteiro. Mas a questão das partículas, que o gás não tem, né? A questão da balança comercial, vê onde o Brasil, por exemplo, combustíveis líquidos, o Brasil virou importador de etanol. Pelo amor de Deus, com etanol de cana, a gente importando etanol de milho dos Estados Unidos. Importador de gasolina, pela falta de refinarias. Quer dizer, o que o senhor acha de se fazer essa lista de prioridades e botar esses critérios que ajudariam a ver um plano nacional? Bom, eu acho que é importante isso que vocês estão falando, e esse início aí do Beto nesse terceiro bloco. Primeiro, voltando um pouco na questão do carvão, né? O governo era avesso a fazer leilão de A-5 do carvão, vai sair agora. E carvão, como foi dito aqui, tem tecnologia. Esse clean coal, que eles chamam, o carvão limpo, na verdade é o seguinte, é agregar tecnologia na geração de energia a partir do carvão. Daquele mesmo carvão. Eu digo, mesmo carvão. Eu, por exemplo, eu fui em Berlim, numa usina, está no centro da cidade. E não tem impacto nenhum. Por quê? Porque tem tecnologia. Tem desulfurizador, precipitador eletrostático, tem leito fluidizado, tem uma porção de coisas, né? Hoje já tem tecnologia que você produz gás do carvão, então o impacto é muito menor. Né? Então acho que nós temos que olhar isso também, porque isso é importante para o Brasil, isso é uma riqueza. E aí fica um discurso assim, mas o sequestro de carbono, as metas ambientais, o Brasil está fazendo um grande esforço e é um dos países, é uma das referências, tirando a questão de queimadas na Amazônia, que é outra coisa, que aí misturam tudo e dizem que o Brasil é um país poluidor. Mas com relação aos procedimentos, do ponto de vista de produção de energia, de desenvolvimento, o Brasil tem sido atento com relação a questões ambientais. Vez ou outra acontecem problemas, mas nós temos uma legislação dura. Quer dizer, o processo de licenciamento ambiental não é simples, é um processo demorado, rigorosamente analisado. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de trazer o carvão para a matriz energética, porque ele é gerador de riqueza, ele é gerador de emprego, nós temos tecnologia para isso, e, portanto, eu acho que fazendo essa proposta de separar por fonte, eu acho absolutamente necessária. E aí, separando por fonte, você faz um mix e garante a segurança energética. Essa é a grande batalha daquelas fontes não convencionais, das fontes que não são hidrelétricas, sob o ponto de vista da gente viabilizar investimentos e, consequentemente, criar uma matriz amplamente renovável, mas compreendendo que determinados segmentos da matriz energética vão ser importantes para que o Brasil cresça e para que o Brasil não passe por aquele apagão de 2001, que foi um desastre para o Brasil, sob todos os aspectos, sob todos os pontos de vista. Então, eu acho que você fazer o leilão por setor, eu sou um defensor dessa tese. E uma coisa que eu queria, acho que essa questão do etanol. O governo agora lançou um pacote, tirou o PIS/COFINS da 0,12 mais ou menos centavos, né? Aumentou a mistura. Criou linhas de financiamento mais competitivas, vai tentar simplificar o acesso a financiamento, fez alguns, está fazendo alguns, aumentou a mistura. Aumentou a mistura. Mas não é só isso, nós precisamos avançar mais. Depois tem uma tese aí de discutir ICMS, consolidar um ICMS único em 4% para o etanol como um todo, para transformar, para ancorar o etanol definitivamente no Brasil. Mas isso é uma outra discussão. Mas exatamente aí no etanol, antes que o senhor... Só para seguir esse raciocínio que o senhor está levando, porque
Na própria economia da biomassa, nós temos, primeiro, várias modalidades, várias matérias-primas que podem ser utilizadas respeitando a vocação de cada região. Mas, para isso, seria necessário a regionalização. E aí nós temos aqui uma proposta, ou várias propostas, uma delas do senador Assir Gurgarx, que fala das microdestilarias, né? Que terminaria com o turismo do etanol, que é um absurdo. O etanol é produzido de uma região, vai para outra, só para fazer digamos, a cartorialidade e volta para aquela região. Poderia ser produzido ali, incorporando a agricultura familiar, gerando renda e emprego. Agora, mais do que isso, é a questão de que a Petrobras, para enfrentar a desnacionalização que tem ocorrido nesse setor nos últimos anos, quase 40% talvez. Já hoje é o maior, já empresas estrangeiras dominando. Já. Pois é, a Petrobras está entrando e estabeleceu uma meta, através da Petrobras Biocombustível, de 30% na produção da etanol com a Petrobras. Quer dizer, esse impacto, se complementado com um programa de microdestilaria incorporando a agricultura familiar, nós não poderíamos ter aí uma presença maior do etanol com impactos sociais. Eu acho que o etanol é um projeto definitivo para o Brasil. O etanol ele é uma riqueza do Brasil. O Brasil, tecnologicamente, é um país de ponta. Nós estamos perdendo competitividade por causa, entre outras coisas, esse atrelamento de 70% ao valor da gasolina. Então, se você segura o preço da gasolina, você abafa, você segura o preço do etanol. Então, as indústrias começam a perder competitividade. Nós tivemos problema também de clima. E, claro, precisa investir em pesquisa, em tecnologia, para a gente continuar. Hoje, nós não somos mais a noiva no etanol. Nós estamos vendo a Índia, estamos vendo a África do Sul, outros países que estão avançando. E nós estamos chegando a esse contrassenso. Em função dessas distorções, nós estamos importando etanol dos Estados Unidos. Chegou vários navios. Eu estava, coincidentemente, nesse dia em Recife, quando eu vi o primeiro navio de etanol chegando dos Estados Unidos, a primeira carga de etanol. E importante também, essas novas refinarias, elas não produzem gasolina. Elas produzem diesel, elas produzem GLP, nafta. Então, o papel do etanol ele é absolutamente fundamental, senão nós não vamos sair desse vício de importar gasolina. E aí, o que acontece? E a Petrobras, com razão, reclama, eu importo por um valor por exemplo, West Texas, que é o WTI, né? Ou Brent, e, no entanto, eu estou praticando um preço aqui que é menor. Ou seja, essa conta aqui vai para a Petrobras. A Petrobras não tem como descontar isso. Então, o que acontece? Você fica retraído em investimentos, apesar de toda a operação competente que a Graça tem desenvolvido na gestão da Petrobras, mas você fica intimidado nos seus investimentos e o etanol não ocupa o espaço que a gente quer, porque nós também estamos com um problema na indústria de etanol. Agora, quer dizer, junta uma coisa com a outra. Né? Agora, senadora, é porque essa questão da matriz energética, como é interessante esse assunto, porque ela não fecha um ciclo em si própria. Existe todo um complexo que está em torno, por meio, por exemplo, do comércio internacional, para você tentar equilibrar essas deficiências. Aí, voltando para a questão da geopolítica, quando o senhor falava na riqueza de recursos energéticos, pega-se um país como o Japão, por exemplo, que a gente estava falando aqui de Fukushima, que foi buscar a energia nuclear justamente porque eles não têm Eles não têm a riqueza energética que nós temos. E, no entanto, se você vai ao Japão, provavelmente a gasolina lá vai custar mais barato do que aqui no Brasil, embora cobre-se aqui no Brasil que se aumente o preço da gasolina. Ou seja, o Japão conseguiu resolver esse problema deles como? Sem ter petróleo. Conseguiram resolver pelo comércio internacional, por isso que eu fico batendo nessa tecla, né? E aqui no Brasil a gente quer resolver o nosso problema aumentando o preço da gasolina, quer dizer, quando já é uma das gasolinas
não sei se das mais caras do mundo, mas certamente mais cara do que nos Estados Unidos, mais cara do que em todos os nossos vizinhos aqui sul-americanos. Essa incapacidade de refino que nós temos, né? Que aí é a questão do comércio, mas também a capacidade interna de processamento, isso não tem que ser revisto dentro de um plano nacional, inclusive extrapolando o papel da Petrobras, né? Quer dizer, uma política de Estado, realmente. E até porque é interessante isso. O Brasil ficou sem fazer refinaria desde 1900, acho que, se eu não estou enganado, acho que é na década de 70. Não foi feita mais nenhuma refinaria no Brasil. Tanto é que quando a Petrobras começou a retomar a construção de refinarias, tinha dificuldade até de orçamentar a refinaria, porque vários técnicos que tinham essa especialização já tinham ido embora, já não tinham mais a vivência do estado da arte. Né? Então, isso é uma política industrial forte que nós temos que desenvolver. Né? E ainda mais com o pré-sal. Né? O pré-sal, a despeito dessas dificuldades que a gente tem enfrentado, porque acho que isso aí é uma discussão... É outra, né? É uma outra discussão bem ampla. Os 30% do Brasil como operador exclusivo nos campos, o que inibe... a Petrobras já está com dificuldade para investir no que tem, vai entrar no que os outros vão bidar nos leilões futuros, é um negócio... e ao mesmo tempo também, com as perspectivas que se apresentam na produção de petróleo, efetivamente nós temos todas as condições de mudar essa triste realidade que a gente vive. E nós não podemos demorar muito, não. Porque está aí o shale gas, o gás do xisto, que os Estados Unidos está criando um verdadeiro boom. Daqui a pouco você tem tantas alternativas energéticas que aí chega alguém e pergunta assim, mas será que precisa de petróleo? Senador, será que precisa do pré-sal? Isso. O senhor defendeu em vários pronunciamentos, né, o papel das PCHs, né, pela sua eficiência, a questão ambiental também e, sobretudo, a sua produtividade, né, adaptação à diversidade da nossa regiões geográficas brasileiras, né? E nesse caso da microdestilaria, que eu ainda gostaria de ouvir com o senhor, porque essa é uma proposta que permite microdestilaria de etanol, fazendo um paralelo com as PCHs, né? Perfeito. A microdestilaria de etanol permitiria a regionalização, incorporação de setores sociais, os municípios, autonomia energética para determinadas regiões, como, por exemplo, lá no seu estado. Né? Como é que o senhor analisa isso? Não, eu acho que esse projeto do Assir é um projeto pertinente. Eu acho que eu sou muito favorável a essa descentralização no suprimento energético de municípios e de várias regiões. Uma das vantagens que essas PCHs trouxeram é que elas distribuíram a geração de energia. Você não precisa você poupa os sistemas, os grandes sistemas de transmissão. Quer dizer, você está próximo de municípios, né? Você atende regiões, evidente, regiões muito menos intensivas em energia do que outras maiores e industrializadas. Mas é um processo democrático, o Brasil tem tecnologia. Agora, PCH, acabou o Proinfa, porque como é que funcionava a PCH? Eu entrava, a Eletrobras bancava a compra de energia e eu com isso aí ia no banco e me financiava. O Proinfa acabou. Não estão sendo feitas mais PCHs no Brasil. Nós criamos uma indústria que uma PCH é muito mais simples do seu ponto de vista de projeto, tecnologicamente. As soluções são muito mais simplificadas. E mais racional. E mais, em 1 ano e meio você bota uma PCH funcionando. 1 ano e meio. Uma hidrelétrica leva 4, 5 anos, isso andando bem. Se não tiver problema de... ecológico. E outras coisas, aí para a obra. Mas tem um impacto ambiental pequeno, são reservatórios muito pequenos, e criam, inclusive, uma alternativa econômica, que é o turismo, uma série de coisas que acontecem ao longo do reservatório. Né? Então, eu sou um apaixonado por PCH,
geração de usina. Esse programa da Marinha vem ao encontro da questão das microdestilarias e da agricultura familiar, que a gente tem que priorizar no Brasil. A agricultura familiar tem um papel preponderante na produção brasileira. Mas, por exemplo, esse projeto da Marinha, eles imaginavam botar a geração nuclear em lugares distantes. Em vez de você levar grandes linhas de transmissão e tal, você colocava pequenos reatores atendendo determinadas micro-regiões, né? E eu sou favorável a isso, porque a gente só fala de grandes projetos, mas muitas coisas. A China, ela é campeã de PCH, porque ela sabe o que isso representa para atender energeticamente um país que é um continente. Da capilaridade do sistema. Claro. Então, acho que a gente tem que olhar as coisas, soluções estruturantes, belíssimo. Mas vamos olhar, muitas soluções menores acabam dando o mesmo resultado. Estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Muitos temas não puderam ser tratados, então o senador certamente voltará aqui para que nós possamos examiná-los também, mas eu gostaria de agradecer a sua audiência, vocês aí de casa que nos acompanharam até esse momento, e dizer que as suas posições, sugestões, críticas, por que não, são muito bem-vindas para que a gente possa enriquecer aqui a pauta do Agenda Econômica. E você pode não apenas assistir o programa, como também enviá-las para esse endereço que está aí na sua telinha, o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. E agradecer também a presença e a participação do senador Delcídio do Amaral, Obrigado. do PT do Mato Grosso do Sul, esperando que o senhor volte. Obrigado. Cada sugestão aqui do Floriano e nossa, claro. Agradecer ao Floriano e a você, Beto, pela oportunidade. Bom, muito obrigado, senador. Obrigado, meu colega, o jornalista Floriano Filho. E até a próxima Agenda Econômica.